Vamos lá, vamos começar a entender como é que foi esse debate? No debate UOL Folha, os 4 candidatos têm um banco de tempo de 20 minutos cada, que poderão usar da forma que quiserem durante os 4 blocos do programa, desde que autorizados pela mediadora. Ao final do programa, eles terão também 1 minuto para as considerações finais. O tempo das perguntas, até 30 segundos cada, não será descontado do banco de minutos. Os direitos de resposta também não serão descontados. No primeiro bloco, cada jornalista fará uma pergunta, que teve ordem definida por sorteio. Os candidatos utilizarão seu banco de tempo de 20 minutos para responder. Qualquer candidato poderá usar também seu banco de tempo para comentar a resposta. No segundo bloco, cada candidato fará uma pergunta direcionada a outro candidato, em ordem definida por sorteio. A resposta também pode ser comentada por qualquer candidato, usando seu banco de tempo. O terceiro bloco e o quarto bloco repetirão as regras do primeiro e do segundo, respectivamente. Cara, que sensacional, mano. Por isso que tá todo mundo elogiando, né? Então, cada candidato tem o mesmo tempo, 20 minutos, e ele administra o tempo, cara. Sensacional. Eu que critiquei esse formato de debate, né? Logo no início ali do debate, eu falei, cara, eu não entendo por que debate político não dá oportunidade do candidato responder. Muitas das vezes o cara tem 40 segundos para responder, 1 minuto e meio. 1 minuto e meio o cara faz o quê? Né? Então, assim, o destaque dos debates tá sempre no jornalista perguntando, tá no mediador aí que fica interrompendo, dando esporro como se fosse a tia teteia na escola, né? Não é, cara. Então, esse formato aqui, 20 minutos, no mínimo tu sabe que o cara vai falar 20 minutos, né? E assim, o cara chama a conversa quando ele quer, perfeito. Sensacional, por isso que deve estar sendo, né? Tá tendo todo esse elogio, então vamos lá ver como é que foi, né? Então, começamos. O candidato que desrespeitar essas regras que a gente acabou de mostrar vai receber uma advertência e na terceira advertência o candidato será convidado a se retirar do debate. Aqui no estúdio também... A advertência pegou então, né? E depois do debate flow, agora todo mundo vai ter advertência. Então, é outro formato que veio para ficar então, né? O da advertência. Modelo... made, feito, né? Pro Marçal, né? Eu ia falar só o seguinte, só salientar o seguinte, Glauber, que não seja advertência somente para um candidato no final, como foi com o Datena, que ficou muito feio aquilo ali, né? Eu acho que ficou assim, perceptível. A advertência do Datena foi nos 2 minutos e do Marçal foi logo no momento em que ele falou. Então, que a advertência ela seja igual para todos os lados. Traduzindo o que o Mano Walter quis dizer é o seguinte, que o Marçal falou, o Datena falou durante 2 minutos e teve a advertência somente no final. E o Marçal foi interrompido e advertido em segundos. E quase que ele passa pro Nunes sem advertir, né? Isso. Então, vamos lá. Mano Walter, e outra coisa, o Fala Glauber falou, interviu, e todo mundo me corrigiu no comentário, interveio, Mano Walter. Então, Mano Walter, o intermediador interveio na fala do Datena lá e do Marçal. Você sabia disso, Mano Walter? Sabia. O burrão sou eu. Não, eu também falei errado. Ah, tu aprendeu junto. Eu aprendi com a audiência, com o chat, botei o coraçãozinho pra todo mundo que corrigiu lá. Então, muito obrigado, cara. Dei mole, mas vamos nessa. Continuando. Nós temos seguranças para cada um dos candidatos, assim também como a nossa equipe própria de segurança. Candidato Ricardo Nunes. Segurança pessoal. Em outubro de 2021, o governo Bolsonaro editou uma portaria proibindo a demissão de pessoas que não se vacinassem contra a Covid. Em novembro, o senhor deu uma entrevista à Globo News dizendo que manteria a demissão de 3 servidores da prefeitura e chamou a portaria de muito inapropriada. A entrevista está gravada, é possível assistir na internet. Agora, na campanha, o senhor disse que não demitiu ninguém por causa de falta de passaporte da vacina. Em qual versão o eleitor deve acreditar? O candidato Ricardo Nunes tem aí todo o tempo ainda disponível a sua resposta. Primeiro, agradecer. Resumindo, o Nunes era antes do apoio do Bolsonaro e depois ele mudou, né? Então vamos ver o que o próprio vai falar. Folha UOL, pelo convite, pela participação, pela realização, cumprimentar os candidatos, cumprimentar a Fabiola, a pergunta da Raquel, cumprimentando a Raquel, todos os participantes aqui. A pandemia começou tem 5 anos, já fazem 5 anos. Evidentemente, todo o processo você vai aprendendo, vai acertando, não existe problema nenhum com relação a você ter humildade de ir ajustando e poder fazendo aquilo que a gente aprende durante as ações. Tem uma coisa fundamental, São Paulo se tornou a capital mundial da vacina.
Nós tínhamos 471 UBSs, todas as UBSs funcionando para o atendimento. Não houve nenhum funcionário público demitido. Nós tivemos a demissão de 3 pessoas, mas foram pessoas de cargos comissionados. Nenhum dos funcionários públicos tiveram sua demissão. Bom, durante a sua fala, Tabata Amaral pediu... Olha só, preciso só fazer uma observação, como concurseiro que eu fui, né? Comissionado também é funcionário público, pô. Comissionado também é servidor público. Então ele demitiu aqueles mais fáceis de demitir, né? Que é o cara livre nomeação e livre exoneração, né? Então o cara não fez concurso. Então ele respondeu que sim, né? Ele mandou 3 comissionados embora porque não tomou a vacina. Agora, isso combina com um aliado do Bolsonaro, cara? A jornalista mandou bem, deixou ele numa situação, né? E o público, né? O eleitor do Bolsonaro e o próprio Bolsonaro, né? Deve estar com uma vergonhazinha, né? Do seu apoiado, né? Porque o cara teve uma postura totalmente diferente ao que o Bolsonaro, né? Liderou, né? Durante esse período aí de pandemia. Continuando. A palavra depois também Pablo Marçal pediu. Tabata. Bom dia Fabíola, bom dia Raquel, bom dia aos nossos eleitores e eleitoras que nos acompanham nesse momento. A pandemia é uma grande tragédia que afetou a todos nós, alguns mais, a outros menos, mas todos sofremos muito. E o Brasil deu muito azar de ter um presidente da República extremamente ideológico e que fez com que a vacinação da nossa população fosse atrasada. Presidente esse, na época Bolsonaro, que inclusive defendeu cloroquina e outras coisas que não funcionam. Mas São Paulo deu sorte. Deu sorte porque naquela época o nosso prefeito era Bruno Covas, que teve coragem e independência, quando necessário, para se contrapor ao presidente da República e também ao governador de então, que era o Dória. Infelizmente, Bruno Covas não está mais aqui. E eu fui pega bastante de surpresa quando eu vi o Ricardo Nunes, que está já há muitos meses em busca do apoio de Bolsonaro e de seus aliados, mudar de ideia e dizer que agora é contra o passaporte da vacina. E eu trago isso, gente, porque a eleição é um momento para a gente analisar quais são os valores, quem é que está aqui. E eu queria perguntar para você, o ponto não é concordar e discordar. A gente não concorda 100% nem com o nosso amigo mais próximo, mas se dá para confiar em pessoas que estão constantemente mudando suas posições para tentar lhe convencer, fazendo cálculo eleitoral. De novo, a gente não concorda 100% com ninguém. Tem uma posição que é igual à do Bruno Covas e contrária à do Ricardo Nunes nessa questão da vacina. Mas eu queria chamar a atenção para o tanto que meus adversários vêm abrindo mão de suas convicções, vêm mudando aquilo que defendem, justamente por um cálculo eleitoral. Eu acho isso muito perigoso, porque a gente escreve uma carta em branco e não sabe o que esperar daquela pessoa depois. Então trago essa reflexão e bom debate para a gente. Pablo Marçal pediu a palavra. Bom, Tabata então reforçou, né, a opinião dela e achando que tá certo, né, que tem que tomar vacina e tem que ser obrigado a tomar vacina. Quem não tomar vacina pode ser mandado embora. Cara, você concorda com isso? Então, você, servidor público, né, no governo da Tabata, se ela falar que você tem que tomar a vacina, você é obrigado a tomar, porque o teu corpo pertence a ela, né? Pelo bem da coletividade, né? Mas, se pelo bem da coletividade, por exemplo, você não pode ter uma internação compulsória para quem está dependente químico, né? Igual um zumbi na Cracolândia, não pode, né? Porque essa pessoa não pode ter a liberdade dela violada pelo Estado. Mas você, servidor público, cumpridor do teu serviço, pagador do teu imposto, cuidando da tua casa, da tua família, você pode ser mandado embora e ficar sem nada porque você não quis tomar a vacina. Parece totalmente incoerente e sem sentido, né? Sem sentido algum. Mas esse é o posicionamento da Tabata e também foi o do Nunes, tá? O Nunes tá só tentando passar um padrão, um ar bolsonarista, né? Então ele mudou, foi criticado, a Tabata criticou, mas manteve a posição. Pelo menos ela foi firme nas convicções, né? Coerente, né? Com as próprias convicções. Foi firme, né? Sim. Agora, vamos ver Pablo Marçal. Palavra
com o senhor. Bom dia aos candidatos, bom dia, Fabiola. Parabéns aí pelo debate dinâmico, adorei aí o 10º debate tendo essa novidade aí, gostei muito. Parabéns aí à Folha. Você que tem um CNPJ na cidade de São Paulo, você lembra como essa prefeitura tratou você? E você que é trabalhador, muitos de vocês não conseguiram recolocação no mercado de trabalho por conta da forma que foi conduzida aqui. E é bonito ver alguém falando que aprende com o erro e muda essa rota. A verdade não foi essa. A verdade é que essa mudança da postura do Ricardo Nunes foi nas últimas semanas, porque deputados federais cobraram isso dele e ele ignorou esses deputados. Uma delas é a Zambelli. A Zambelli, que é do PL, está me apoiando. E ela cobrou isso do Ricardo. O Ricardo acabou não respondendo ela mais. E eu sei que todo mundo pode mudar, você pode aprender. Mas você que está assistindo, você tem que ver a firmeza. Você leia o comportamento da pessoa. Muitos dos que estão mudando, eles não estão mudando porque aprenderam, eles estão mudando porque começaram a despencar na pesquisa eleitoral. Eu estou em primeiro lugar na Veritá, estou em primeiro lugar na Futura, estou em primeiro lugar há 30 dias nas nossas tracks, estou em primeiro lugar no Data Povo. Um bom dia a todos e vamos fazer o melhor debate aqui hoje. Ricardo Nunes pediu a palavra é sua. Faltou o Marçal manter a posição dele ali e comentar sobre a vacina, né? E sobre essa postura de impor, né? E principalmente um servidor público, ainda que comissionado, né, que também é servidor público, perdeu o emprego porque não tem um passaporte de vacina. Então, ficou faltando essa resposta do Marçal. O Nunes pediu a palavra novamente. O formato realmente é bom, cara, porque o tempo todo tem debate, tem interação, não é aquela coisa Fica mais dinâmico, né? Exato, né, mano, Walter? Sim. Como é que é um debate onde não tinha um convidado, eu faço podcast, chamo todo mundo de convidado. Um candidato debatendo com o outro, pô. Era uma sabatina coletiva, né? Exato. Igual foi no Flow. Continuando. Obrigado. Gente, o que acontece? A gente precisa ter muita clareza. Ninguém acerta em tudo. Não existe mudança de posicionamento. Nós fizemos uma grande ação, o Bruno e eu, durante a pandemia, nos tornamos a capital mundial da vacina. A única questão é que hoje eu vejo que não existe sentido você ter que usar um passaporte para ir numa igreja, para entrar num restaurante. São essas questões. E a gente precisa entender, aquilo era um momento novo, ninguém sabia lidar com aquela situação. Nós fizemos a lição de casa, temos consciência de que foi feito o que era preciso. É só uma questão de ter humildade e de aprender com as situações, somente isso. Agora a pergunta é da repórter do... Ou seja, lá naquele momento tudo era muito novo, eu não sabia como lidar, segui uma cartilha que mandavam eu impedir as pessoas de ficar na praça, impedir as pessoas de ir para a igreja e exigir que para ir para uma igreja, para ir para um shopping, para ir para qualquer outro local público, essa pessoa tivesse que ter um passaporte, um selo de autorização por ter tomado a vacina. Então ele seguiu a cartilha. Agora, ele precisa vestir o verde e amarelo, botar a mão aqui no peito e ir para a manifestação de 7 de setembro e falar que é patriota. Então, se ele é patriota, os patriotas não vão gostar disso, né? Então eu aprendi, mudei, evoluí, Exato. cara. E isso aí, um cara humilde, né? Amadureceu, beleza. Te convenceu? Se não te convenceu, digite 1. Se não, digite 2. Eu acho que o 2 vai ganhar. Continuando. O jornal Folha de São Paulo, Ana Luísa Albuquerque, que faz a pergunta para o candidato Guilherme Boulos. Olá, Ana Luísa. Bom dia. Bom dia, Fabiola. Bom dia, candidatos. Candidato Guilherme Boulos, o senhor já disse que era a favor da legalização da maconha e do direito das mulheres decidir sobre o aborto. E o senhor se negava a reconhecer a Venezuela como uma ditadura. Agora, em busca do eleitor de centro, o senhor tem recuado ou mudado de posição sobre esses temas. O senhor teme se descaracterizar com esses recuos, correndo o risco de acabar sem o eleitor de centro, se essa estratégia de moderação não colar, e também de perder parte do eleitorado de esquerda, que pode ficar frustrado com essa nova roupagem? A resposta do... Bom, houve uma interferência no áudio, mas foi no próprio debate, né? Ela fez, eu percebi 3 indagações, né? Liberação da maconha, aborto e entender que a Venezuela não é uma ditadura. Então, o posicionamento dele, né? Ele é a favor da liberação da maconha, é a favor do aborto e entende que a Venezuela não é uma ditadura. Só que agora na campanha, buscando a simpatia do eleitorado de centro,
ele mantém esses temas adormecidos, né? Então, vamos entender aqui do Boulos, né? O que ele pensa, se é isso mesmo, né? Vamos lá. Candidato Guilherme Boulos. Bom dia a vocês, bom dia Fabíola, aos candidatos. Ana Luísa, obrigado pela sua pergunta. Olha, se tem uma coisa que ninguém pode dizer de mim é não ter coerência com os meus princípios. Aliás, é por isso que eu sou tão atacado nas eleições, por isso que me chamam de radical, porque eu não nego a minha história, não nego os meus compromissos e os meus valores. Isso sempre fui de peito aberto para falar da minha história, para defendê-la. Há candidatos aqui que, se perguntar o que fez no verão passado, vão gaguejar para responder. Eu não. Defendo meus princípios, minha história, tenho firmeza, tenho coragem e convicção. As pessoas podem discordar de mim, mas negar isso de forma alguma. A questão é que tenta-se fazer um debate ideológico numa eleição municipal, onde se deveria discutir os grandes temas da cidade. Alguém acha que quem sai cedo lá do Jardim São Luís, a preocupação dele é a Venezuela ou é o ônibus lotado? Alguém acha que quem fica 8 horas numa UPA, a preocupação é as posições ideológicas de um candidato ou é o que ele vai fazer para a saúde? Eu sou candidato a prefeito de São Paulo. E é nisso que eu quero me focar nessa eleição e que eu vou me focar nessa eleição. Aliás, é importante a gente trazer, eu estava ouvindo aqui o debate anterior sobre o tema da vacina, que o Ricardo Nunes, esse sim... Mudou o assunto, mas não respondeu sobre liberação das drogas e o aborto. A única coisa que ele passou bem ali de leve foi em relação à questão ideológica da Venezuela. Só que é o seguinte, ele afirmou que se tem alguém que é firme e não se envergonha do passado e dos princípios dele, né? Então por que ele não falou, né? Quando ele fala do trabalhador, da trabalhadora, dona fulana de tal que ele citou ali, que vem do Jardim Ângela, né? Acho que foi isso, né? Não está preocupado com a questão ideológica do candidato, mas ela está preocupada, sim, de repente, se vai ter alguém fumando um baseado do lado dela, né? Ela está preocupada, sim, com o estímulo, de repente, de uma gravidez não desejada, de uma filha ou de uma sobrinha, e saber que, de repente, o seu netinho, né, não vai nascer porque é a sua filha, né, estimulada por uma cultura, por uma ideia, né, vai abortar. Então, se isso não fosse interessante para a população, Bolsonaro de 2018 não seria eleito, né? Então, eu acho que isso é importante, sim. É uma pauta, talvez não seja uma pauta típica do eleitor do Boulos, da esquerda, mas ele foi questionado, ensaboou, não respondeu e ainda afirmou que não tem vergonha de nada. Se não tem vergonha, então por que você não respondeu? Diga! Eu não tenho vergonha, eu quero que todo mundo fume, chegue, faça o que queira, e quem quiser abortar também, que aborte, né? Mas aí, como que vai ter aquele cântico lá na Assembleia de Deus que ele participou, né? Aí não. Hein? Povo evangélico com Boulos. Não vai dar, né? Acho que a irmãzinha lá do Saião não vai gostar, né? Não, jamais. Então, mas ele já mudou o tema e agora ele vai falar sobre vacina. Então vamos lá. Mudou de posição e aí nós temos uma coisa que não é uma posição genérica e tal. Nós temos uma coisa que impacta a cidade. Imaginem se o Bruno Covas tivesse sido negacionista em relação à vacina. Quantas vidas isso teria custado a mais para o povo de São Paulo durante a pandemia? É disso que se trata, gente. Ó, desculpa interromper mais uma vez, mas a Tabata citou o Bruno Covas e o Boulos está citando novamente. Esse rapaz, para quem não sabe, ele morreu, né? Ele teve uma doença, câncer, e ele faleceu. Ele era o prefeito, ele já estava doente, e ele ganhou a eleição mesmo doente, e deixou o Ricardo Nunes, né, como vice, e assumiu o cargo. Você acha que se o Bruno Covas estivesse vivo e disputando a campanha, Tabata e Boulos estaria elogiando? Estou elogiando porque o cara morreu, o cara não tá mais na disputa, né? Aí como o cara, né, não tá mais aqui, ele tá sendo elogiado. E a crítica fica pro Ricardo Nunes. Isso. Só que o cara era o mesmo governo, era vice. Então, nesse caso, se tá elogiando o Bruno Covas, de tabela, tá elogiando o Nunes.
Essa é a ideia? Então o Nunes aí, ó, sinta-se elogiado, né? Já vai vir coisa contra você, mas nesse caso, Tabata e Boulos... Daqui a pouco chega o ataque. Só não estão atacando porque o cara tá morto. Se o cara tivesse na disputa, estaria atacando. Isso mostra o quê? Que não importa o feito e a qualidade, né? Na visão deles, o Bruno Covas tinha qualidade. Mas só tá sendo elogiado porque tá morto. Se tivesse vivo, estaria sendo atacado igual qualquer outro candidato. Continuando. E não foi, Ricardo Nunes, só no caso da vacina. Ricardo Nunes disse que o 8 de janeiro não foi uma tentativa de golpe. O Ricardo Nunes tinha até o ano passado um secretário do clima negacionista das mudanças climáticas, não acreditava no aquecimento global. Vazou um vídeo dele, que eu acho que foi vazado por ele mesmo, para tentar ganhar o eleitorado bolsonarista, dizendo que o Bolsonaro fez tudo certo na pandemia. Você que está assistindo acha que o Bolsonaro fez tudo certo na pandemia? Eu fico me perguntando, porque para além de colocações, isso expressa uma coisa muito real e concreta. Imaginem, Deus nos livre, que isso nos traga, que tenha alguma outra pandemia ou algo parecido, uma grande epidemia em São Paulo. Vocês vão confiar em alguém que se tornou um negacionista? É isso que está em jogo. Aí, tentaram jogar o Nunes como bolsonarista puro sangue, né, cara? Então, o Nunes gostou desse bloco, né? Ele não quer o voto do bolsonarista. Você que é bolsonarista aí, ó, tava com dúvida. Segundo Tabata e Boulos, o Nunes é bolsonarista e tá seguindo a cartilha do Bolsonaro. Se isso é bom ou ruim, aí eu não sei, né? Você seguiria o conselho do Boulos? Você que é bolsonarista e da Tabata. Então, afinal, Mano Walter, Nunes é ou não é bolsonarista? É óbvio que não, né? Mas ele tá querendo pegar ali o eleitorado do Bolsonaro. E eu acho que essa crítica, essa fala da Tabata e do Boulos não pega muito bem para eles. Eles afirmando que o Nunes ele é bolsonarista, dá vantagem para o seu adversário. Essa é a visão que eu tenho. Vendo que é só analisar ali que as eleições foram bem parelhas, né? Para presidente, né? Então, se for seguir mais ou menos essa lógica aí, eu acho que eles deram um tiro no pé, falando que o cara que tem a máquina pública na mão, né, que tá à frente da prefeitura, é bolsonarista. Eu acho que foi um tiro no pé. Bom, Mano Walter falou, tá falado, né? Então, é isso. Tudo que o Nunes quer é agradar o público bolsonarista, né? Bolsonarista, e a Tabata e o Boulos, né? Para criticar para o público deles, né? Que é o público de esquerda, é o público que vai entender que o Bolsonaro é negacionista e tal. E ele empurrou o Nunes para esse público.